Olá, hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Ex-chanceler Ernesto Araújo nega a CPI da pandemia atritos com a China. 5 milhões de pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasada. Índia supera 25 milhões de casos de Covid em meio a ciclone. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestou depoimento à CPI da pandemia nesta terça-feira. Ele disse nunca ter confrontado a China e que manteve uma relação madura e construtiva com o país, apesar de diversas declarações e textos do ex-chanceler mostrarem o contrário. A China é o único fornecedor dos insumos farmacêuticos ativos para a produção da vacina de Oxford AstraZeneca e da Coronavac no Brasil, cuja entrega já enfrentou diversos atrasos. Aos senadores, Araújo também disse que o Itamaraty atuou ativamente para comprar cloroquina de outros países e que entrou em contato com a Índia para tratar do tema a pedido do presidente Jair Bolsonaro. A cloroquina é um remédio sem eficácia comprovada para tratar a Covid e pode até piorar a saúde de pacientes. Ele também confirmou que sabia da carta enviada pelo presidente mundial da Pfizer ao governo brasileiro em setembro do ano passado, reforçando o interesse da empresa em vender doses da sua vacina, que ficou sem resposta por 2 meses. Araújo afirmou que não agiu nesse tema, pois a coordenação da vacinação seria do Ministério da Saúde. O próximo a depor na CPI da pandemia, nesta quarta-feira, será o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Cerca de 5 milhões de pessoas no Brasil que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid já deveriam ter tomado também a segunda dose, mas ainda não o fizeram. O principal motivo é a falta da Coronavac, que obrigou diversas cidades a interromper a aplicação da segunda dose. Também estão nessa conta, feita pelo jornal O Estado de São Paulo, pessoas que esqueceram ou que desistiram de tomar a segunda dose. Dessas 5 milhões de pessoas, 4 milhões e meio estão com a segunda dose da Coronavac atrasada e 500 mil com a segunda dose da vacina da AstraZeneca Oxford atrasada. Esse universo equivale a 13% do total de pessoas que já receberam pelo menos a primeira dose desde o início da vacinação no Brasil. O Instituto Butantan confirmou na segunda-feira que receberá na próxima semana insumos suficientes para produzir mais 7 milhões de doses da Coronavac. Uma pesquisa científica realizada na Espanha concluiu que aplicar uma dose da vacina contra a Covid da Pfizer em pessoas que receberam a primeira dose da vacina de Oxford AstraZeneca é um procedimento seguro e eficaz e que aumenta o número de anticorpos contra o coronavírus. Os dois imunizantes utilizam tecnologias diferentes. Enquanto o da Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro, a da AstraZeneca usa um adenovírus como vetor. Alguns países, como a Alemanha e a França, já recomendam a pessoas com menos de 60 anos que receberam a vacina da AstraZeneca na primeira dose que tomem a segunda dose com a vacina da Pfizer ou da Moderna. No Brasil, a recomendação é tomar a segunda dose da mesma vacina aplicada na primeira dose. O número de pessoas já infectadas pelo coronavírus na Índia superou os 25 milhões, ao mesmo tempo em que um ciclone violento na costa oeste do país coloca ainda mais pressão sobre o sistema de saúde em 2 dos estados indianos mais atingidos pela pandemia. Cerca de 200 mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas na segunda-feira, antes de o ciclone Tauktae chegar à região com rajadas de vento de até 185 km por hora. O governo fez testes de Covid em todas essas pessoas, distribuiu máscaras e faz o possível para manter o distanciamento social nos abrigos temporários. Nesta terça, a Índia registrou 4.329 novas mortes pela doença em 24 horas, um recorde para o país. Especialistas vêm criticando o ritmo da vacinação na Índia, que está estagnado há 6 semanas. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.